Bem-vindos a mais um vídeo de relatos de conflitos generalizados do Reddit. Antes de começarmos, não se esqueçam de deixar o like e se inscrever no canal. Minha família me avisou que eu estava namorando uma interesseira e eu os ignorei. 10 anos depois, vejo que eles estavam certos. Eu conheci minha esposa, Annabelle, quando estávamos na faculdade. Minha família era de classe média baixa, e eu estava lutando para garantir que os empréstimos estudantis não me matassem na pós-graduação. No começo, tudo parecia ótimo. Ela foi realmente minha rocha em alguns momentos difíceis. Eu luto com ansiedade e depressão, bem como com a síndrome do impostor, e ela também tinha suas próprias lutas. Por isso, achei que nos encaixávamos bem. Meus pais e minha irmã sempre me disseram que, embora ela parecesse legal o suficiente, algo estava errado. Isso só aumentou quando Annabelle largou a faculdade e compartilhou seus planos de se tornar uma dona de casa um dia, então ela não precisaria de um diploma. Naquela época, não havia garantia de que eu teria um emprego bem remunerado, porém, eu não me importava que ela quisesse ficar em casa com os nossos futuros filhos. Então, recebi uma oferta de emprego dos meus sonhos, salário de 6 dígitos, carro da empresa, viagens, trabalho. Eles também pagariam para eu obter o meu mestrado. Antes isso parecia fora de alcance, considerando que eu estava me afogando em dívidas de empréstimos estudantis. Eu poderia finalmente sair da casa dos meus pais e comprar uma para mim. Usei parte do meu bônus de assinatura para comprar um anel de noivado para Annabelle. Como comecei a namorar com ela antes do dinheiro, nunca imaginei que ela estivesse comigo para outra coisa. Ela me amou quando eu era um estudante universitário falido, tínhamos até planejado nosso futuro naquela época. Minha família tentou apontar as bandeiras vermelhas. Annabelle planejou um casamento caro e exagerado, ela queria morar na maior casa que eu pudesse encontrar. Meu bônus de assinatura foi drenado rapidamente, e eu estava preocupado em não economizar o suficiente. Eu constantemente dizia a ela para ir devagar, não precisamos do melhor de tudo. E ela até parava por algum tempo, mas depois voltava a querer tudo novamente. Tivemos 2 filhos juntos, que agora têm 8 e 4 anos, e os gastos aumentaram quando eles apareceram, mas, novamente, eu estava bem com isso. Eu estava ganhando um bom dinheiro, nós podíamos arcar com as contas. Annabelle cresceu em uma situação semelhante à minha, então imaginei que ela só queria mimar mais as crianças. Então, certo dia, fui demitido do meu trabalho. Isso não foi do nada. O campo em que eu trabalhava, lentamente começou a diminuir ao longo dos anos. Fiquei o máximo que pude, mas neste momento a empresa já estava falindo. Annabelle ficou preocupada quando contei a notícia, mas informei a ela que tínhamos nossas economias, ficaríamos bem até que eu encontrasse trabalho novamente. Fui contratado em uma nova empresa, em um processo semelhante, mas diferente, porém, estou ganhando significativamente menos, mas é o suficiente para viver. Poderíamos ficar em nossa casa, mas as coisas precisavam mudar. Eu disse a ela que nossos filhos não poderiam mais ir à escola particular. Não poderíamos mais fazer várias viagens luxuosas por ano. Chega de gastos frívolos. Ela não estava feliz, mas novamente, eu dei graça a ela. Apenas 2 meses depois de começar no meu novo emprego, Annabelle veio até mim e disse, acho que não consigo mais fazer isso. Fui pego de surpresa, tivemos várias discussões, que resultaram em ela levar as crianças para ficar com a mãe dela, enquanto dávamos um tempo. Eu já sabia que nosso casamento havia acabado, ninguém sai ileso de uma pausa, isso é certeza. Algumas semanas depois de se mudar, ela me disse que queria o divórcio. Ela alegou que tínhamos nos distanciado, disse que trabalhei muitas horas no meu último emprego e nunca estava por perto. Embora seja verdade, eu realmente trabalhei muito, mas eu estava em casa todas as noites para jantar. Passávamos o fim de semana inteiro juntos. Quando eu viajava, ela sempre me acompanhava até nosso filho mais velho começar o ensino fundamental. Ela nunca reclamou de nada, na verdade. Uma vez eu disse que estava cansado de trabalhar uma longa semana, e me sentia culpado por ela estar sozinha em casa com 2 filhos. Mas ela me garantiu que estava feliz. Perguntei-lhe várias vezes se era sobre eu perder dinheiro, e ela negou de cima a baixo. Ela casou comigo muito jovem, e queria ver o que viria daí, e no final,
Colocou toda a culpa em mim. Ingenuamente, eu disse a mim mesmo que isso era o que acontecia quando você se casava com a namorada da faculdade. Você se afasta de si mesmo. Eu não queria acreditar que todo o meu casamento tinha sido uma mentira. Dentro de 2 semanas após o pedido de divórcio, ela estava com alguém novo. Isso me desabou. Ela tentou fingir que eles se conheceram por acaso, mas eles se moveram muito rápido. Ela estava indo morar com ele dentro de 3 meses. Eles ficaram noivos antes mesmo de nosso divórcio ser finalizado. Esse cara é um cirurgião, e ganha 6 dígitos por ano. Não sei se a traição começou quando fui demitido, ou antes. Suponho que não importa, estamos divorciados agora. Devido à minha agenda, só vejo meus filhos aos fins de semana, e odeio isso. Lamento não ter feito a Annabelle assinar um acordo pré-nupcial, pois ela ficou com metade de tudo. Minha família está ciente de que ela se mudou, e sei que eles têm suas suspeitas, de que ela me traiu, mas nunca falamos sobre isso. Nos 3 anos desde o divórcio, eles nunca disseram eu avisei, embora eu mereça. Passei de amar a Annabelle a desprezá-la. Amo muito meus filhos, mas odeio ter perdido 10 anos com uma mulher que só me queria pelo meu dinheiro. Eu deveria ter economizado muito mais, mas ela desperdiçou meu dinheiro em lixo inútil quando estávamos casados, e ainda ficou com a metade no divórcio. Deus, eu a odeio. Minha chefe está apaixonada pelo meu marido. Eu e meu marido estamos casados há quase 4 anos. Ele diz que me ama várias vezes ao dia, todos os dias. Ele não é muito atraente ou muito charmoso, ele tem uma aparência mediana e é introvertido. Eu o amo, talvez não tanto quanto ele me ama. Ele não sai muito, e eu sempre tenho que arrastá-lo para as festas comigo. Minha chefe é uma mulher extremamente atraente que até trabalhou como modelo décadas atrás. A mulher é linda de morrer, tem uma voz incrível e é engraçada. Quase metade dos rapazes e algumas garotas do meu escritório estão apaixonados por ela. Ela é casada com um homem quase igualmente bonito, que também trabalha na mesma empresa, mas em um local diferente. Há 1 ano, estávamos na festa de Ano Novo do meu escritório. Meu marido estava muito introvertido, como sempre, até que eu o apresentei para minha chefe. Eles se deram bem instantaneamente. A princípio, pensei que minha chefe estava apenas sendo legal, mas depois percebi que ela genuinamente compartilhava os interesses de meu marido. Eles tiveram uma longa conversa que não me incomodou, porque eu nunca pensei que meu marido faria algo com ela, ou que ela estivesse interessada nele, era apenas uma simples conversa educada. No final da noite, eles trocaram números para manter contato. Não pensei muito nisso na época, até imaginei que ela poderia ter dado um número errado para o meu marido, porém, em algum momento eles começaram a enviar mensagens de texto, e até fizeram planos de se encontrar. Fiquei surpresa quando ele me disse que minha chefe havia nos convidado para jantar na casa dela, daí comecei a desconfiar um pouco do meu marido. Meu marido e minha chefe começaram a sair muito. Meu marido até que me convidava para os eventos, mas de alguma forma minha chefe encontrava algum trabalho urgente em que eu precisava fazer, e assim, eu não pudesse ir. Eu não quero ser a esposa intrometida que não confia no marido, e não vou dizer a ele para cancelar os planos por minha causa. Tentei manter a aparência de não estar incomodada, mas por dentro, sempre que meu marido ficava animado em sair com minha chefe, eu queria gritar e chorar. Meu marido nunca escondia as coisas de mim, ele sempre me contava tudo o que acontecia, a maioria dos detalhes eram desinteressantes, mas quando ele me mostrava as fotos dele com minha chefe, isso simplesmente deixava minha pele em chamas. Ela se vestia de maneira provocante nas fotos, e costumava ficar muito perto de meu marido. Há alguns meses, contei a ele como me sentia, e o proibi de falar com minha chefe. Entramos em uma grande briga, e isso deixou uma brecha entre nós. Ele ainda diz, eu te amo todos os dias, mas parei de dizer isso de volta. Ele ainda fala com minha chefe e afirma nunca ter escondido nada de mim. Na semana passada, confrontei minha chefe sobre suas intenções com meu marido, e para minha surpresa, ela não tentou encobrir. Ela me disse que estava interessada em meu marido, mas ele só pensava nela como uma amiga. Ela me disse que sabia sobre a situação do meu casamento, e sugeriu que eu deveria deixar meu marido se não pudesse mantê-lo feliz. Ela até indiretamente me ofereceu um aumento de salário se eu deixasse meu marido viver sua vida. Estou isolada desde então. Não tenho ninguém com quem compartilhar meus sentimentos.
Meu marido era meu melhor amigo e meu confidente, mas não consigo nem falar com ele agora. Sou multimilionário. Quando minha família me visita, alugo um apartamento para fingir que é onde eu moro. Tudo começou quando fui estudar no exterior, e depois de formado, consegui um emprego. A primeira coisa que fiz depois de ser aceito foi ligar para minha mãe. E a primeira coisa que ela perguntou foi quanto eles estão te pagando. Eu deveria saber então, mas eu era muito jovem, não me culpo. Eu disse a ela meu salário. Meu salário para aquele país estava abaixo da média, eu mal me dava ao luxo de viver decentemente, eu economizava cada centavo, mas quando eu convertia meu dinheiro para a moeda do meu país, o dinheiro elevava. Portanto, meus pais pensaram automaticamente que eu estava rico, e o comportamento deles mudou. Na primeira vez, eles insistiram que eu os ajudassem com meu primeiro contra-cheque, e pagasse para eles me visitarem. Eu ingenuamente fiz, e eles não gastaram um centavo durante todo o mês em que me visitaram. Olhando para trás, eles não se importavam muito comigo, eles só queriam umas férias grátis, e me fizeram de guia turístico. Isso se tornou um padrão, onde eles esperavam que eu pagasse regularmente para eles visitarem minha casa. Eles começaram a dizer a outros membros da família que deveriam me visitar, e que eu cuidaria deles. Quando eu os visitava em casa, eles esperavam que eu trouxesse muitos presentes, e que eu pagasse toda vez que saíamos. Eles até começaram a me dizer que eu deveria contribuir e pagar as mensalidades da universidade de meus irmãos. Isso é o mais engraçado, pois quando eu ainda era estudante, trabalhei em 2 empregos para me sustentar, e eles mal me mandavam mensagem ou ligavam para mim. Quando consegui aquele emprego, de repente eu acordava com mensagens de bom dia, e eles ligavam regularmente para mim. Aos poucos, comecei a perceber o quão tóxicas essas pessoas eram, e eu deveria estabelecer alguns limites. Então, aos poucos, parei de ligar ou enviar mensagens de texto, parei de atualizá-los sobre minha vida e etc. Decidi que eles não mereciam me conhecer. Quando a pandemia atingiu, eu estava começando meu negócio, e trabalhar em casa me deu mais tempo para me concentrar nisso. Gradualmente, meu negócio tornou-se mais lucrativo, até que consegui largar meu emprego. Continuei reinvestindo no meu negócio e também investi em outros negócios. Durante esse tempo, disse à minha família que perdi meu emprego e estava lutando sozinho. Eles imediatamente pararam de entrar em contato e, a menos que eu ligasse, nunca ouvia falar deles. Avancei muito rápido, e hoje, sou muito abençoado e grato por estar financeiramente à vontade. Para me proteger, disse à minha família que encontrei um emprego, mas não paga muito e o custo de vida é alto. Agora, quando eles me visitam, que é mais dificilmente, eles que pagam seus próprios voos. Eu sempre alugo um pequeno apartamento e digo a eles que é onde eu moro, quando na verdade, eu moro em uma cobertura. Eu uso o transporte público com eles para passear, a menos que eles queiram pagar um táxi, e quando vamos passear pelo bairro onde eu moro de verdade, eu sempre fantasio com eles sobre como seria morar em um desses lugares chiques. Guardo 2 malas com todas as minhas roupas velhas, e 3 caixas com toda a minha louça habitual, livros e etc. Quando sei que eles estão chegando, eu peço ao meu assistente para encontrar um apartamento mobiliado em um bairro X, e coloco minhas coisas antigas lá. Até agora, eles absolutamente não têm nenhuma pista. Eu ainda gosto da minha família, e não quero cortá-los completamente, gosto de tê-los por perto, e é divertido para mim também. Ninguém sabe sobre isso e não é como se eu pudesse compartilhar isso com pessoas que conheço na vida real. No momento, estou escrevendo isso dormindo no chão da sala do meu apartamento. Meu quarto e sofá estão ocupados por familiares. Nunca direi a eles, e eles sempre me conhecerão como aquele pobre membro da família lutando no exterior. Observação: eu não esperava que tantas pessoas reagissem. Obrigado a todos pelos comentários de apoio. Vou esclarecer alguns pontos. Eu amo minha família. Se eles estiverem em crise, eu irei imediatamente ajudá-los, mas anonimamente. É que, para ainda termos esse relacionamento amoroso, eu preciso fazer isso. E sim, é cultural, como alguns usuários apontaram, não posso simplesmente cortá-los ou dizer não a eles. Não funciona assim de onde eu venho. Meus pais levaram muito tempo para entender que meu salário versus custo de vida estava abaixo da média, e mesmo assim,
Eles esperavam que eu contribuísse, mas não tanto, e eu ainda faço ocasionalmente. Meus pais são considerados de classe média, eles não estão lutando para sobreviver, eles têm uma vida muito decente, mas eles são gananciosos. Meus pais, e alguns familiares, me visitam apenas uma vez a cada 2 anos ou mais, e eles ficam por 2 ou 3 semanas. Quando vou alugar um apartamento diferente para receber eles, digo a eles que troquei de lugar porque o aluguel aumentou. É triste não poder compartilhar meu sucesso com eles, para não prejudicar nosso relacionamento. Felizmente, tenho uma pequena quantidade de amigos que considero família. Essas pessoas nunca ligaram para o que eu tenho, e me apoiaram apenas por estarem lá. Sempre ajudo esses amigos, e investi em seus negócios quando eles estavam apenas começando. Quero vê-los ter sucesso tanto quanto eles estavam torcendo por mim. Se você não acredita nessa postagem, tudo bem, eu só queria tirar isso do meu peito. Você pode pensar o que quiser sobre isso. Meu pai me pegou fazendo aquilo, e agora tá revoltado e com nojo de mim. Bem, a situação é a seguinte, tava na calada da noite batendo uma, normal. Mais ou menos umas 2 da manhã, meu pai se levantou e foi à cozinha comer algo e, depois abriu a porta do meu quarto. Normalmente se eu estivesse fazendo qualquer outra coisa, ele só olharia, fecharia a porta e iria dormir, porém, a questão é que eu tava no meu momento com a Gloriosa, então vocês já sabem o que aconteceu, né? Ele abriu a porta do meu quarto e me pegou tocando uma, enquanto assistia conteúdo adulto, e a reação dele foi muito exagerada. Ele teve um surto e ficou falando que eu era um safado e sem vergonha. Daí ele veio tentando pegar o celular da minha mão à força, e eu simplesmente não quis passar, então eu me levantei da cama e, quando ele viu que não ia conseguir tomar da minha mão à força, ele me deu um soco no rosto, e perguntou se eu não tinha vergonha na minha cara. Daí eu fiquei irritado e subi para cima dele. Por sorte, minha mãe acordou ouvindo o barulho dos gritos dele. Daí meu pai começou a fazer drama e falar que eu tava me revoltando contra ele, e que eu era um vagabundo e safado, e falou que eu tava vendo tudo que não prestava. Minha mãe tentou evitar a situação e falar que isso era normal. Daí meu pai falou que ela era outra safada, e disse que ela tava do meu lado porque ela apoia minhas safadagens, e completou dizendo que ela ia ver o dia que eu desse a louca, e iria perturbar ela e minha irmã, ou iria fazer algo dentro de casa, o que não faz sentido, já que eu respeito muito minha mãe e minha irmã. Depois disso, ele não quis mais conversar comigo e nem olhar mais para mim, e eu não conversei com ele mais, e agora ele tá com um olhar de rejeição para mim. O que diabos eu faço? Ele agora me trata como se eu não fosse mais o filho dele. Cara, eu li seu desabafo e eu tenho uma pergunta meio fora de hora. Na hora do embate tu guardou o pau na cueca pelo menos? Não, mas a esse ponto o clima tava tão tenso que não deu nem para notar isso, só depois que ele saiu para reclamar que eu entrei no meu quarto e me vesti de novo. Antes de ir, não se esqueçam de se inscrever e de curtir esse vídeo, pois isso ajuda bastante para a continuação do canal. Tchau, tchau e até a próxima.